a exposição do sétimo mandamento. Vamos abrir, irmãos, a Escritura no livro de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler os versos 1 e 2. E na sequência vamos ler o verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Agora o verso 14: Não adulterarás. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Pai, nós rogamos o teu auxílio nesse momento, Senhor. Nós estamos hoje diante da tua palavra, diante da tua santa lei, Senhor. Nós carecemos do teu auxílio por meio do teu Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco por meio dessa palavra, Pai. Que o Senhor trate os nossos corações acerca desse mandamento que tem tanta profundidade, Senhor. E que tu possa trazer à superfície aqueles pecados que nós ocultamos, Senhor, lá no fundo do nosso coração. Nos trata, Pai, por meio da tua palavra. Nos ajuda a responder com fé ao teu evangelho. Me ajuda, Senhor, durante essa exposição, para que tão somente o teu evangelho seja pregado e que nós possamos, mesmo que de forma imperfeita, cultuarmos a ti, Senhor, com todo o nosso coração, com tudo que nós temos, respondendo com fé ao evangelho e à tua palavra, Senhor. Faz isso por nós, nós clamamos e rogamos a ti, no santo nome de Jesus. Amém. Irmãos, tema complexo. Sétimo mandamento é um tema complexo. Nós vamos tratar nessa noite acerca da forma como Deus ama e protege a família, ama e protege o florescimento da família e protege a dádiva do casamento através desse mandamento bastante singular. No que diz respeito à aplicação para as nossas crianças, eu quero introduzir aqui o contexto geral, o âmago do sétimo mandamento, mas as aplicações próprias acerca desse mandamento, eu encorajo que os irmãos, se as suas crianças levantarem dúvidas, possam tratar isso com elas em casa. Nós temos crianças de diferentes idades e eu quero preservar o direito dos irmãos acerca de tratar a questão da sexualidade de forma individual, de acordo com a necessidade de cada criança. Mas é fato que nós precisamos falar acerca desse assunto. É um tema bíblico, é uma dádiva do Senhor Deus a nós e precisamos instruir as nossas crianças acerca da sexualidade. Por isso, as crianças, eu quero pedir um desenho muito especial para vocês hoje. Nós vamos ver aqui, nesse texto que nós estamos lendo, aprendendo sobre ele nessa noite, que Deus, o nosso Deus, é um Deus que ama a família. É um Deus que deseja preservar, cuidar das famílias. E aí eu queria que você, se você tiver aí o seu material para fazer o seu desenho, eu gostaria que você respondesse uma pergunta para mim com esse seu desenho hoje. Por que Deus ama a família? Por que Deus ama a família? Quero que você faça um desenho com aquilo que você entende acerca do motivo pelo qual Deus ama a família. Irmãos, o texto, como nós vimos aqui, o sétimo mandamento, ele diz: não adulterarás. E sejamos sinceros, não é
preciso muita explicação diante dessa palavra. A nossa cultura, ela banaliza o adultério, ela faz dele um motivo de piada em músicas, em livros, em filmes, de modo que até parece que, em alguma medida, o adultério ele foi normalizado na nossa sociedade. Algo corriqueiro, algo que é parte da vida. Contudo, irmãos, por mais que o adultério seja algo tão eminente, tão presente na cultura do nosso tempo, o adultério não é uma invenção do mundo moderno, do mundo pós-moderno. O adultério não é algo novo. A fidelidade e a pureza sexual nunca foram um ponto forte da humanidade. Mesmo para o povo de Deus aqui, na época em que a lei foi entregue a Moisés, o adultério ele não precisava de uma ampla descrição para que fosse compreendido. Ainda assim, mesmo dada a simplicidade do mandamento, ele possui implicações muito profundas. Como nós veremos hoje, o princípio do 7º mandamento é o desejo de Deus em proteger a dádiva do casamento e o florescimento da família. Por isso, nesse momento eu peço a sua total atenção. Nós estamos com a chuva, o ruído atrapalha um pouco, nós temos as nossas crianças que fazem parte do nosso culto. E esse, irmãos, não é um momento trivial da nossa semana, um momento trivial do nosso tempo. Nós estamos diante dos mandamentos de Deus. Nós estamos diante de mandamentos que expressam o caráter e a vontade do nosso Deus. E esse momento ele requer de nós toda a reverência. E o que, irmãos, nós podemos saber a respeito de Deus através do 7º mandamento? Eu trouxe o Catecismo de Heidelberg, que nós estamos estudando aqui às quartas-feiras, onde a questão de número 108, ela nos pergunta o seguinte: o que o 7º mandamento nos ensina? A resposta: toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. Por isso devemos detestá-la profundamente e viver de maneira pura e disciplinada, sejamos casados ou solteiros. Esse mandamento não é um mandamento que se restringe ao casamento. Como nós veremos ao longo da exposição, a quebra do 7º mandamento envolve todo tipo de imoralidade sexual. Se por um lado o mandamento nos proíbe o adultério, o lado negativo do mandamento nos proibindo o adultério, no aspecto positivo, o mandamento exige de nós pureza sexual. Por isso, o Catecismo de Heidelberg ele vai acertar em cheio o ponto central deste mandamento, dizendo que toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus. E isso atinge tanto casados, quanto solteiros, quanto viúvos, atinge a todos. Além do Catecismo de Heidelberg, uma das últimas afirmações que nós encontramos na Escritura, no texto de Apocalipse, capítulo 22, versos 14 e 15, nós temos um alerta para esta noite. O texto diz o seguinte: felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade celestial, o reino de Deus, pelas portas. Fora do reino de Deus ficam os cães, ficam os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Perceba a gravidade desse assunto, irmãos. Toda impureza sexual é amaldiçoada por Deus.
E os que cometem, os que vivem na prática da imoralidade sexual, não entrarão no reino dos céus. É uma afirmação categórica, definitiva. A sexualidade é um assunto que nós, a igreja, nós tendemos a negligenciar por vezes. Contudo, a Escritura, ela fala sobre sexo. E fala que Deus criou o sexo de forma santa, para o nosso deleite, para a multiplicação da raça humana, para cumprir o propósito eterno de Deus. E se o pecado distorceu a sexualidade, nós precisamos, à luz da Escritura, adequar a sexualidade em nossas vidas, segundo o padrão que o Senhor Deus estabelece. O sermão dessa noite, irmãos, ele vai estar dividido em 4 pontos. Primeiro eu quero mostrar de forma breve como o local adequado ao sexo é uma relação matrimonial de exclusividade entre um homem e uma mulher. Depois disso, eu quero apresentar como a Escritura define o que é casamento, uma vez que nós vivemos num meio onde essa instituição é tão deturpada. Feito isso, então, aí nós entraremos nos aspectos práticos do 7º mandamento, observando a posição positiva e negativa do mandamento, observando o que ele exige de nós e o que ele nos proíbe. E como primeiro ponto, irmãos, do sermão dessa noite, eu quero mostrar aos irmãos que o sexo é uma exclusividade do casamento. É algo que pertence ao âmbito familiar. E se nós desejamos saber o local adequado para o sexo, nós precisamos entender em que contexto ele surge. E observando o texto de Gênesis, capítulo 1, verso 28, nós lemos que, ao criar o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. O sexo é dado por Deus nesse contexto familiar, em uma relação de matrimônio. Ao criar Adão e Eva, Deus lhes abençoa com a dádiva da sexualidade, com o deleite de uma união, a união mais profunda que um ser humano pode ter com outro ser humano. O resultado dessa união, desse deleite e envolvimento profundo através da dádiva da sexualidade, geraria então descendentes, por meio dos quais eles subjugariam a terra. Eis aí, irmãos, o local para o qual Deus designou o sexo, o âmbito do casamento. O adultério, ele é uma afronta direta a Deus, porque é uma afronta direta a uma instituição criada pelo próprio Deus, o casamento. O que Deus deseja proteger aqui, instituindo o 7º mandamento, nos proibindo o adultério, é justamente proteger a dádiva do casamento e promover o florescimento da família. O que nos leva, então, ao segundo ponto, irmãos. Afinal, como a Bíblia define casamento? Essa é uma pergunta que nós precisamos responder, dado o nosso contexto. Dado o momento em que vivemos, onde a nossa cultura ela é tomada pelo relativismo, então o que é casamento para você não precisa necessariamente ser para mim, e vice-versa. E parece que cada um abraça as suas próprias definições de acordo com os seus próprios critérios. Toda verdade absoluta ela é renegada como algo opressivo, como algo que acorrenta. Mas não é o que nós vamos ver aqui nessa noite, irmãos. Nós precisamos entender como Deus define o que é o casamento. Pois se o lugar da sexualidade é o casamento, então precisamos entender o que Deus pensa acerca do matrimônio, para que a nossa sexualidade esteja sendo usufruída da forma correta, no lugar correto.
Segundo Kevin DeYoung, o autor do livro Os 10 Mandamentos, o casamento ele está estruturado em 3 bases fundamentais. A primeira delas é o que ele vai chamar de complementariedade. Adão, ele estava só quando Deus criou a mulher para auxiliá-lo, para correspondê-lo. E na criação, homem e mulher, eles se complementam de uma forma única, principalmente no que diz respeito à sexualidade. Se você tiver um livro de gramática em casa, você abrir lá o primeiro capítulo, provavelmente a primeira matéria que você tem ali é a fonética, o estudo dos sons. E normalmente essa matéria ela apresenta aquilo que nós chamamos de o órgão fonador. O órgão fonador ele é formado pelos pulmões, pela traqueia, pelas cordas vocais, pela caixa de ressonância que é a nossa boca, pela língua, pelos lábios. E tudo isso funciona, tudo isso opera de forma autônoma, de modo que se você tiver tudo certinho, se você não tiver nenhum problema físico, você é capaz de falar, serve ao objetivo da fala, autonomia. Da mesma forma como todos os sistemas do nosso corpo, digestivo, nervoso, todos esses sistemas eles funcionam juntos para um objetivo maior, a vida biológica, com exceção de um, que é a reprodução humana. Nós somos dotados apenas de uma parte desse processo, enquanto homens e mulheres, quando juntos, podem então procriar, podem então gerar uma família, gerar descendentes a partir disso. Complementariedade. Esse é um dos primeiros pontos que baliza o que é a família. Nós vemos que quando a mulher é criada, ela é criada a partir do homem. Nós vemos que o nome que ela recebe é um nome que vem do homem. E observamos também que no texto bíblico, ela é a única considerada uma auxiliadora adequada ao homem. Há complementariedade, eles se completam. E aí, talvez você já tenha ouvido comentários acerca de que a Escritura é machista, de que ela é opressora, de que ela diminui a mulher, de que é inconcebível atribuir à mulher a função de auxiliadora, porque isso diminui a mulher. Perceba que o termo utilizado para traduzir aqui auxiliadora é uma palavra no hebraico chamada ezer, que durante toda a Escritura é um termo que é aplicado ao próprio Deus. Pode ser traduzido como ajudador. É um termo que normalmente significa a força que vence batalhas. Esse é o termo que Deus utiliza para atribuir à mulher a auxiliadora. Não é algo que diminui a mulher, muito pelo contrário. É uma característica do próprio Deus, é como se Deus estivesse dizendo, olha, estou dando a mulher ao homem para que ela o auxilie, é o auxílio da parte de Deus. E você sabe que isso é bem verdade, né? Quando some alguma coisa lá na tua casa, quem é que você procura? Sumiu a meia. Você não vai achar, você vai abrir a gaveta 10 vezes e não vai achar, a sua esposa vai, porque a gente não consegue sozinho. Há complementariedade. Deus fez com intenção de que homem e mulher pudessem se complementar na dádiva do casamento. E de forma que, quando nós observamos essa complementariedade, nós entendemos que a instituição do casamento ela é monogâmica. Um homem complementa uma mulher complementa um homem. O primeiro ponto que o Kevin DeYoung baliza o casamento é esse, a complementariedade. A segunda base do casamento é a geração de descendentes consagrados a Deus. Como nós vemos no texto de Malaquias, capítulo 2, verso 15, onde nós lemos o seguinte acerca do matrimônio. Lerei aqui para os irmãos. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada.
Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Nós temos algumas coisas muito importantes aqui, irmãos. Primeiro, que é claramente uma advertência contra o adultério. Deus deseja preservar a família, Deus deseja preservar o florescimento da família, preservar a dádiva do casamento. Mas nós observamos aqui também que é Deus quem os faz uma só carne. Deus é o responsável por essa união que encontramos na Escritura acerca do casamento. E Deus também faz isso porque Ele deseja uma descendência consagrada. O texto está fazendo uma pergunta: e por que Ele os fez um só? E o texto responde: porque Ele desejava uma descendência consagrada. Perceba que o desejo de Deus expresso aqui é a multiplicação do seu povo e a responsabilidade dos pais em ensinar os seus filhos uma vida dedicada a Deus, uma descendência consagrada. E ainda que seja incorreto afirmar que o propósito único do casamento é a procriação, pois de fato isso é um erro. O casamento é um local para deleite, para compartilhar os fardos da vida, para a criação dos filhos. Ainda que seja incorreto afirmar que o único propósito do casamento é a procriação, também é incorreto afirmar o casamento sem nenhuma referência aos filhos, que é um resultado comum do matrimônio. E segundo o texto de Malaquias, é isso que Deus está buscando. Deus deseja, por meio do casamento, gerar uma descendência consagrada ao Senhor. E nós sabemos também, irmãos, que em virtude de problemas médicos, ou por vezes da idade avançada, esse é um objetivo que ele nem sempre é possível de se alcançar. Existem exceções. Contudo, o que nós vemos em Malaquias é que o casamento ele está orientado para a criação de filhos. E nós não podemos ignorar isso, irmãos. Seria falhar acerca da definição de casamento, definir o casamento sem a menção de filhos. Então, a primeira base, complementariedade. A segunda base, a geração de uma descendência consagrada. E a terceira e última base, que Kevin DeYoung define para o casamento, é a representação do relacionamento entre Cristo e a igreja. Como nós lemos no capítulo 5 de Efésios, lá a partir do verso 22. O relacionamento entre Cristo e a igreja é um modelo para o relacionamento entre o marido e a esposa. O mistério é que a união de Cristo e a igreja, ela encontra expressão em um homem e em uma mulher que tornam-se uma só carne por meio do casamento cristão. Deus deseja apontar para essa relação mística entre Cristo e a igreja através do casamento. Ele deseja demonstrar através do casamento, através do matrimônio, essa relação profunda e íntima que Cristo estabelece conosco. E perceba que a referência de Paulo ao mistério de Cristo e à igreja só faz sentido se houver diferenciação na união matrimonial. O seu argumento ele se baseia numa diferenciação onde há um homem que ama, lidera e se sacrifica como Cristo, e há uma mulher que se submete e respeita e ama como a igreja. Paulo não anteviu com esse argumento indivíduos de qualquer sexo atuando como Cristo e a igreja, mas sim um marido que deve zelar como Cristo e uma mulher que deve se submeter como a igreja. Ou seja, o padrão bíblico para o casamento é o padrão da heterossexualidade. O padrão onde um homem e uma mulher se unem em uma só carne no casamento cristão. Logo, irmãos, nós poderíamos definir o casamento à luz das Escrituras como uma relação de complementariedade de vida, complementariedade sexual, do tipo que, se todo o sistema estiver funcionando, se tudo estiver no local adequado,
pode gerar filhos, e em que o marido e a esposa manifestam o mistério de Cristo e da igreja. Uma vez que nós estabelecemos essa base, que entendemos a questão da complementariedade, de como Deus cria tudo de forma perfeita para cumprir o seu propósito, quando entendemos que o casamento é um meio pelo qual Deus deseja estabelecer descendentes consagrados, quando nós entendemos que o casamento é um meio para apontar para a relação de Cristo e a sua igreja, aí então, todo tipo de adultério, de fornicação, de bestialidade, homossexualidade, prostituição, tornam-se aqui uma violação daquilo que é o projeto divino, aquilo que Deus deseja para nós acerca da sexualidade. Uma dádiva, um presente para ser usufruído, experimentado dentro do casamento. Uma vez que nós definimos, irmãos, o local da sexualidade, sendo o casamento, uma vez que nós entendemos a partir da Escritura o que trata-se o casamento, quais são os seus limites, agora nós podemos olhar diretamente para o 7º mandamento e entender aqui um aspecto duplo, que inclusive a nossa confissão de fé, o nosso catecismo maior, se eu não me engano, a pergunta de número 99, seção 4, ela vai falar acerca do aspecto duplo da lei. Ela vai dizer que, se por um lado a lei ordena alguma coisa, por outro lado, ela proíbe alguma coisa. Se por um lado ela proíbe algo, por outro lado, ela nos ordena algo. Há um aspecto positivo e um aspecto negativo da lei. E com o 7º mandamento não é diferente. Nós temos uma ordenação negativa. Não adulterarás. Mas, de forma lógica, há algo, quando a Escritura nos proíbe de algo, há algo que ela exige de nós. Eu queria entrar com os irmãos agora nesse aspecto. O que o 7º mandamento exige de nós? Uma vez que nós identificamos, então, já o local do sexo como um local para o casamento, nós vamos observar aqui alguns pontos. O primeiro deles, irmãos, o primeiro ponto que o 7º mandamento exige de nós é a pureza sexual no corpo e na mente. Quando o próprio Cristo falou a respeito desse mandamento, veja, nenhum livro vai nos entregar uma exegese mais perfeita do que essa. O próprio Senhor Jesus interpretou esse mandamento. E quando ele interpretou, ele explicou o 7º mandamento da seguinte forma: vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo que qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. O Senhor Deus traz o espírito do 7º mandamento à superfície. Ele vai dizer que o adultério não se trata apenas da relação física fora do casamento, mas engloba, irmãos, aqui algo muito mais profundo: a malícia da mente, a cobiça, desejos pecaminosos por outro homem, por outra mulher que não seja o seu cônjuge. Logo, o 7º mandamento, ele não faz distinção entre pessoas casadas e solteiras. Ele não faz distinção entre mente e ação. O 7º mandamento, assim como os demais mandamentos, são para o homem inteiro. São para a nossa pessoa de forma integral. Deve balizar tanto as nossas ações, a forma como nós procedemos, o nosso comportamento, mas deve balizar também algo muito mais difícil de dominar:
são os pensamentos e o nosso coração. Então, a primeira coisa que o 7º mandamento exige de nós é pureza sexual no corpo e na mente. Todo tipo de imoralidade é uma afronta ao 7º mandamento. Tudo aquilo que corrompe a sexualidade humana é uma afronta a Deus. É uma afronta à família. Logo, nós precisamos manter a pureza sexual no corpo e na mente. Isso é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar aqui, que o 7º mandamento exige de nós. O segundo ponto que o 7º mandamento exige de nós é a vigilância dos nossos sentidos. O desejo, ele é despertado a partir dos nossos sentidos, pela visão, pelo tato, pela audição, pelo olfato. E nós precisamos vigiar os nossos sentidos, nós precisamos manter uma vigilância constante sobre cada um deles. Uma simples visão, um toque, ou até mesmo um perfume, ele pode despertar em nós um gatilho que, seguido de uma vontade fraca, acaba sucumbindo ao pecado. E tem um ditado que diz que o sábio é aquele que passa longe do abismo. O sábio é aquele que passa longe do abismo. Evite, faça um acordo com os seus sentidos. Evite olhar, evite ouvir, evite tocar aquilo que você sabe que inevitavelmente vai levá-lo a um pecado de imoralidade sexual. Outro ponto, irmãos, que o 7º mandamento exige de nós, e aqui falando especificamente aos casados, é que se mantenha a frequência sexual. Como o apóstolo Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios capítulo 7, no verso 5, não se recusem uns aos outros, exceto por mútuo consentimento e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. É necessário que haja satisfação, deleite no casamento. Há uma forma de Satanás nos tentar quando, dentro do casamento, há falta da intimidade sexual. Essa é uma forma de nos deixar vulneráveis. A pessoa, quando é solteira, não vê o momento de casar, de poder ter liberdade sexual, aí chega no casamento, parece que alguma coisa acontece. E aí, de repente, mete o pé no freio. Como assim? Não é possível. Perceba que isso aqui, irmãos, é a expressão mais clara de que os mandamentos do Senhor não são penosos. O Senhor está, por meio desse mandamento, nos alertando para essa realidade. O casamento precisa ser um ambiente de intimidade sexual frequente. E por último, irmãos, o ponto que eu elenquei aqui acerca do que o mandamento exige de nós, o 7º mandamento, ele exige de nós que nós evitemos ocasiões em que nós sejamos tentados a cometer pecados de impureza sexual. Isso envolve, por exemplo, a embriaguez. Paulo vai tratar acerca disso em Efésios. A embriaguez leva à devassidão, ela leva a uma força de vontade fraca, deve ser evitada. Inclusive, em Efésios, Paulo começa uma série de exposição nos dando contrapontos. Ele diz, aquele que matava, não mate mais, né? Aquele que roubava, não roube. Antes trabalhe para que tenham que compartilhar. Então ele dá uma negativa e diz, na sequência, aquilo que é exigido, então, aquilo que deve ser feito em contrapartida. O interessante é que, neste ponto, é o ponto final dessa argumentação, Paulo diz, não se embriaguem com o vinho, que leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ou seja, não só devemos evitar ambientes como esse, né? Ambientes em que nós estejamos expostos, por exemplo, a álcool em excesso, mas nós também devemos
procurar estar cheios do Espírito Santo. Porque se, na argumentação de Paulo, se o álcool, a embriaguez, leva à devassidão, então o Espírito Santo nos leva à sobriedade. Ele nos torna sóbrio para que nós possamos enfrentar circunstâncias de tensão acerca da imoralidade sexual e passarmos por ela sem pecar. Então, o 7º mandamento, ele exige de nós que nós evitemos ocasiões em que sejamos tentados a cometer pecados de impureza sexual. Para casais de namorados, evitar ambientes privados, é preciso evitar, né? Onde você não tem a segurança de alguém de olho em você. É preciso evitar esse tipo de ambiente. É preciso evitar ambientes em que existam comportamentos provocativos, comportamentos imorais, boates, festas onde você sabe que a coisa vai degringolar. Evite. Não vá. Você vai ser taxado de o esquisito, o antissocial. Faz parte, mas evite ambientes onde você seja tentado a cometer pecados de pureza sexual. E por fim, irmãos, já para nos encaminharmos para a conclusão, vamos observar também o aspecto negativo do 7º mandamento. Se por um lado ele nos ordena, exige de nós algo da nossa parte, por outro lado, explicitamente, ele está nos proibindo outra coisa. E o primeiro ponto que o 7º mandamento nos proíbe é o adultério. Em primeiro lugar, o mandamento nos proíbe explicitamente o adultério, seja ele físico ou seja ele, como observamos nas palavras de Cristo, algo da nossa mente, algo da nossa vontade, algo que não transborda para a realidade, mas ainda assim está lá. O 7º mandamento, ele nos proíbe de que nós desfrutemos de imaginações cobiçosas, de que na nossa mente desejemos alguém que não é o nosso cônjuge, de que tenhamos fantasias na nossa mente. Tudo isso está englobado aqui dentro desse mandamento áureo. Ele nos proíbe o adultério, ele nos proíbe todo o pecado de natureza sexual, tudo aquilo que afronta a criação de Deus, a dádiva que Deus nos deu da sexualidade. O 7º mandamento, ele também proíbe o sexo fora do casamento. Uma vez que Deus designou o sexo exclusivamente para o âmbito do matrimônio, para o deleite do casal, para a geração de filhos e para representação, para apontar para a relação de Cristo e a igreja, o sexo fora do casamento é claramente condenado ao longo de toda a Escritura. É algo abominável aos olhos de Deus. E algo que é plenamente comum na nossa cultura. O desejo de usufruir de uma dádiva sem ter a responsabilidade que aquela dádiva exige. As pessoas desejam usufruir da sexualidade, mas não querem assumir a responsabilidade do casamento. A responsabilidade de assumir uma relação que vai até a morte, que vai até o final da vida. Deus abomina o sexo fora do casamento e ele se enquadra aqui como uma das coisas que o 7º mandamento proíbe. Em terceiro lugar, o 7º mandamento ele também proíbe, irmãos, a homossexualidade. Ela também é considerada uma quebra do 7º mandamento. Por quê? Porque uma vez que foge ao padrão que Deus instituiu na criação, e também deturpa essa relação da complementariedade que nós vimos no início desse sermão. A forma como apenas um homem e uma mulher podem se complementar na união matrimonial para cumprir os desígnios e os propósitos de Deus.
O homossexualismo entra aqui como um pecado enquadrado no 7º mandamento, como um pecado de impureza sexual que Deus condena, como nós vemos aqui no 7º mandamento, como sendo enquadrado dentro do adultério. E por fim, irmãos, e não menos importante, o 7º mandamento, ele nos proíbe o contato com literatura, com vídeos ou qualquer outra mídia que inclua ou que possua natureza pornográfica. Obviamente que nós devemos nos envolver com a cultura, irmãos. Nós precisamos, como cristãos, ler bons livros, nós precisamos assistir bons filmes, ouvir boas músicas, mas essa responsabilidade ela exige de nós a avaliação, escolher o que você vai consumir. Existe uma tendência agora de uma sexualidade, um erotismo exacerbado em séries, em livros, em músicas. Isso não tem nada a ver com a vida cristã. Isso não deve fazer parte da nossa rotina. Nós precisamos saber o que escolher. Você tem pouco tempo. A vida é finita, você tem aí uma infinidade de livros, de filmes que você poderia usufruir, coisas boas, coisas da onde você vai poder extrair conceitos morais elevados. Você vai encontrar lá verdades bíblicas por vezes, porque a verdade é sempre a verdade, independente de onde ela vem. É importante que a gente se relacione com a cultura, mas nós precisamos escolher bem o que nós vamos consumir. Consequentemente, e obviamente, o 7º mandamento ele proíbe o consumo de pornografia explícita, seja através da mídia que for, livros, filmes, músicas. Esse é um dos pontos mais centrais aqui acerca das proibições do 7º mandamento, principalmente para os solteiros, para aqueles que lidam com essa necessidade de manter uma pureza sexual. O mandamento proíbe explicitamente todo tipo de contato com conteúdos que de alguma forma expressem alguma natureza pornográfica. Consequentemente, o 7º mandamento ele também proíbe o divórcio, proíbe o abandono do lar, porque são todas coisas que ferem aquilo que Deus deseja proteger com esse mandamento. O Senhor Deus institui o 7º mandamento para revelar o seu caráter, para revelar a sua vontade, mas também para proteger a dádiva do casamento e o florescimento da família. O Senhor Deus deseja que nós possamos nos deleitar nessa relação matrimonial, que essa relação, se possível, nos conceda descendentes, que esses descendentes possam ser instruídos por meio da palavra. Richard Baxter, num livro chamado Reformando a Família, ele vai dizer que pais ímpios, pais que rejeitam o ensino dos filhos, são os maiores servos do diabo, inimigo dos seus próprios filhos. O 7º mandamento prevê a proteção da família, a proteção do casamento. E isso inclui também a necessidade de educarmos os nossos filhos, de consagrá-los ao Senhor através do catecismo, através do culto do lar, de modo que a criança seja instruída desde a infância acerca das coisas que Deus pensa sobre a vida e pensa inclusivamente acerca da sexualidade. Por isso, não fuja se o seu filho levantar alguma dúvida depois da exposição do 7º mandamento, procure instruí-lo. Existem bons materiais, temos os catecismos, temos os símbolos de fé de Westminster.
Se eu não me engano, no Catecismo Maior são as perguntas 138 e 139. Aqui eu tentei enxugar, deixar os pontos principais, mas você vai ter uma lista extensa acerca do que o sétimo mandamento exige e do que ele nos proíbe. Você pode fazer uso de todos esses materiais. E, se eu não me engano, o Léo deve ter alguma coisa de catecismo infantil ali também, na nossa livraria. Então, lembre-se que Deus é um Deus que ama a família, que por meio do sétimo mandamento procura preservar o casamento e o florescimento de uma família que gere descendentes consagrados a eles. Aplicações finais, irmãos. Eu quero lembrá-los que ninguém é salvo por meio da obediência à lei. Talvez você esteja olhando para esse aspecto amplo acerca do sétimo mandamento e você encontre no seu coração muitos vestígios desse pecado. Contudo, irmãos, nós precisamos ter em mente que nós não somos salvos por meio da obediência da lei. O apóstolo Paulo ele vai tratar essa questão lá no capítulo 3, no verso 19, onde lemos o seguinte: sabemos que o que a lei diz, ela diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda a boca se cale e todo o mundo esteja sobre o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência da lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Perceba que a lei, ela possui um objetivo duplo. Ela revela quem Deus é, ela revela o seu caráter, mas ela revela também quem nós somos. Ela revela também o nosso caráter. Assim, quando nós contemplamos a santidade do nosso Deus, o seu caráter perfeito, a sua vontade inabalável, se nós formos honestos conosco diante da lei do Senhor, nós contemplaremos o nosso próprio caráter corrompido, uma vontade fraca e uma vida dominada pelo desejo. Se tratando, irmãos, do sétimo mandamento, não há um adulto hoje aqui, o que inclui a mim, que esteja realmente isento das palavras penetrantes de Jesus acerca do adultério, como nós ouvimos aqui. Ninguém está livre. Mas a boa notícia, irmãos, é que Deus, Ele não se fez indiferente à nossa incapacidade de cumprir a lei. Cristo Jesus, o nosso fiel Salvador, Ele veio dos céus para fazer aquilo que nós não poderíamos fazer. O nosso Salvador, Ele viveu uma vida de perfeita obediência. Ele cumpriu perfeitamente cada um dos 10 mandamentos. Como nós lemos no texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15, nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Cristo viveu de forma perfeita. E na cruz, irmãos, na cruz os nossos pecados foram levados até Ele. Esses pecados que exigiam de nós a morte. E Cristo, então, morre no nosso lugar para pagar o preço que o nosso pecado exigia. E, de igual modo, a perfeita obediência de Cristo, ela foi trazida a nós. De modo que, uma vez que nós descansamos em tão grande salvação, nós somos vistos pelo nosso Deus como justos, não por causa da nossa obediência, mas por causa da obediência do nosso perfeito Redentor. A justiça, a obediência que é imputada a nós. Contudo, irmãos, uma vez que nós fomos alcançados por Cristo, uma vez que nós repousamos na salvação por meio da perfeita obediência do nosso Salvador, Deus nos
capacita a cumprir a lei aqui e agora. Obviamente que, ainda de maneira imperfeita, guardando um mandamento aqui enquanto nós tropeçamos no outro ali adiante. Mas nós somos capacitados por Deus para guardar os seus mandamentos até que chegue o momento em que nós seremos plenamente livres do pecado, quando Cristo nos buscar, como nós cantamos hoje aqui. Eu tenho de Cristo saudade, eu quero voltar ao lar, eu quero usufruir desse tempo onde eu estarei completamente livre do pecado e poderei obedecer perfeitamente a Deus. E por que, irmãos, que nós podemos afirmar que sim, Deus nos capacita para cumprir a sua lei, mesmo que de forma imperfeita, em alguns momentos, aqui e agora? Porque a lei de Deus, ela começa com uma afirmação poderosa. Como nós lemos aqui, no início dessa pregação, o texto começa dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito. A lei de Deus, irmãos, ela é guardada por meio do poder de Deus. A força para nós guardarmos os seus mandamentos, ela repousa em quem Deus é, não em nós mesmos. Então, antes de nós procurarmos observar os mandamentos de forma prática, nós precisamos, irmãos, contemplar o Deus da lei, o Deus da nossa salvação. E se você tem sido tentado sexualmente, lembre-se do que o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 10, no verso 13. Vamos abrir esse texto para encerrarmos esse culto, irmãos. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Primeira Coríntios capítulo 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ouça isso, mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. A minha pergunta para você é: você deseja obedecer ao seu Deus? Você deseja cumprir o 7º mandamento? Preservar a dádiva do casamento, o florescimento da família? O texto nos instrui acerca dos momentos de tentação em relação ao adultério, a pecados de imoralidade sexual. Ele mesmo providenciará um escape para que possa suportar. O que a palavra nos diz é: agarre-se a Cristo, agarre-se ao Deus da nossa salvação, ao grande eu sou. Porque é Ele mesmo, irmãos, que nos manterá firmes e nos ajudará a cumprir esse mandamento. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por tamanha bênção, Pai, que é o 7º mandamento, Senhor, que nos protege da Tua ira, Senhor, que nos protege de deturparmos, Senhor, a Tua perfeita criação, a dádiva que o Senhor nos entregou, Senhor, para usufruirmos dentro do casamento, Pai. Nos ajuda, Pai, nas nossas dificuldades, nos ajuda, Senhor, a vencer a batalha da imoralidade sexual todos os dias, Pai.
que as Tuas misericórdias se renovem, Senhor, que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Cristo Jesus, e que o Senhor faça brilhar, Senhor, diante de nós uma porta de emergência, Pai. Nos ajuda a fazer como José, Senhor, a fugir da imoralidade, Senhor. Custe o que custar, nos ajude, Senhor, a guardarmos esse mandamento, a obedecermos a Tua palavra, Senhor. Nós dependemos inteiramente de Ti. Nos ajuda, Pai, a compreendermos a preciosidade do casamento, Senhor, da santidade, da pureza sexual e a alegria, Senhor, que é viver em obediência a Ti, Pai. Os Teus mandamentos não são penosos, não são pesados. Nos ajuda, Pai, a refletir acerca disso durante essa semana, Pai, e que em tudo que nós fizermos, nós possamos glorificar o Teu nome, encontrar a nossa alegria em Ti, Senhor. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém.